Fala Dev, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui eu ajudo você, desenvolvedor, a estar entre os profissionais mais bem pagos no mercado usando Java no back-end. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o quê? Sobre mentoria e como é que você pode tirar proveito de mentorias para você crescer na sua carreira, para você chegar a ter posições melhores como desenvolvedor, para você chegar a altos salários como desenvolvedor. A gente vai ver o que mentoria tem a ver com esse assunto, se é que mentoria tem a ver com esse assunto. A gente vai conversar sobre isso aqui hoje, tá? Então, se esse é o tipo de assunto que interessa para você, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e principalmente curte e compartilhe esse vídeo para que ele chegue até outros desenvolvedores que, quem sabe, podem estar interessados em mentorias também, beleza? E se você não me conhece, prazer, meu nome é Elder. Então vamos conversar hoje sobre mentoria. Primeira coisa, gente, antes de mais nada, vamos tentar definir aqui o que é uma mentoria, né? Se é que a gente vai conseguir fechar aqui uma definição do que é mentoria, porque eu vejo bastante pessoas falando coisas bastante diferentes, muito diferentes sobre esse assunto. Mas, gente, em linhas gerais, para que exista uma mentoria, tem que existir o quê? Um mentor e um mentorado. E o que esse mentor faz em relação a esse mentorado? Ele orienta, ele tenta ajudar a buscar respostas, ele tenta mostrar o caminho, ele tenta dar direção, né? É isso que o mentor faz em relação ao mentorado. Eu gosto muito de um grande mentor que eu conheço, que ele diz o seguinte, que a mentoria nada mais é do que um mentor que está alguns passos à frente do mentorado, mas não tão longe ao ponto de que ele consiga estender as mãos, né? Estender a mão e puxar, né? Ajudar esse mentorado a andar nesse caminho. Mentoria é muito disso mesmo, tá? Então, legal, gente. Agora, beleza. Temos mentoria, né? Temos bastante coisa sobre isso no mercado. É um assunto que, nos últimos anos, eu vi que no meio do desenvolvimento de software mesmo, não conheço outros, quer dizer, conheço alguns outros mercados, mas em especial no mundo do desenvolvimento de software, tem crescido bastante. E por que tem surgido muito nesse mundo, né, de desenvolvimento de software? Porque eu entendo que as pessoas têm visto não só o valor da mentoria, mas os resultados que as mentorias têm trazido na vida de muitas pessoas. A gente vai falar um pouco de formatos, de como que isso se passa, mas a verdade é que sim, nos últimos anos isso tem se falado mais. Não quer dizer que surgiu nos últimos anos, né? Existem mentorias já há muito mais tempo que isso, eu mesmo participo de mentorias há muito mais tempo, mas ultimamente tem se falado muito mais sobre o assunto, isso é fato. Tá, agora é o seguinte, uma coisa que já é interessante, eu creio que a gente situar aqui de cara, é que muitas pessoas confundem mentoria com curso. Né? Então, assim, o que é mentoria? Ah, é um curso, eu vou lá e tenho uma aula. Não, mentoria não é curso. Curso é curso, mentoria é mentoria. Inclusive, infelizmente, às vezes a gente vê pessoas que vendem curso dizendo que é mentoria. Por quê? Porque a mentoria, por si só, ela tem muito mais valor do que um curso. A mentoria, ela dá muito mais a ideia de proximidade, de acesso, de você realmente ter um contato mais próximo com o mentor. Coisa que o curso nem sempre tem. Então, infelizmente, né, às vezes acontece os mau usos, né, de determinados termos e palavras, e a gente vê isso na mentoria muitas vezes. Então, é importante pontuar que mentoria é mentoria, curso é curso. Tá? Então é o seguinte, você fazer uma mentoria com alguém não é você fazer um curso com alguém. Né? E tem algumas... Basicamente o que muda é o acesso. Tá? Basicamente o que muda é o acesso. Como assim o acesso, Elder? A mentoria, ela pressupõe algo mais próximo. Algo onde você realmente pergunta algo para alguém. Algo onde alguém realmente te dá uma resposta. Né? Por isso que, por exemplo, eu já vi gente falando assim, você pode ser mentoreado por um livro. Não acredito que você possa ser mentoreado por um livro. Tá? Por quê? Mas Helder, você pode fazer uma pergunta e achar a resposta no livro. Mais ou menos, né?
Porque é a resposta que você constrói para a sua pergunta baseado no que você leu no livro. Não quer dizer nem que aquilo que o autor escreveu no livro, ele escreveu propriamente para responder aquilo que você está perguntando. Tá? Então é a resposta que você construiu a partir da interpretação que você fez do livro. O que é absurdamente diferente de você chegar para uma pessoa e falar: fulana, escuta, estou com essa dúvida, o que você acha? Qual a sua resposta sobre isso? Completamente diferente. A pessoa vai ouvir você, vai dar a resposta para você, e de repente a resposta que ela deu, você acha que não foi exatamente o que você perguntou, você pode falar: olha, mas não era bem isso que eu queria saber assim, assim, assado. A pessoa fala: ah, tá, eu entendi diferente, então vou refazer a resposta. Isso você não vai ter em livro, isso você não vai ter em vídeo gravado, né? Às vezes a pessoa fala assim: não, eu sigo muito fulano de tal, que é um grande especialista no assunto, e essa pessoa é meu mentor. Só que você nunca falou com a pessoa na vida. Não, desculpa, essa pessoa não é seu mentor, sua mentora, tá bom? A mentoria, ela pressupõe essa proximidade, ok? Então, cuidado, né? Assim, e eu já ouvi isso de gente que eu respeito, tá? E aí, eu continuo respeitando, não deixo de respeitar por causa disso. Eu só discordo veementemente, tá? Porque mentoria pressupõe proximidade, tá bom? Então, acho que é importante a gente separar isso, tá? E aí é interessante, falando, para dar um pouco de contexto, né? Os diferentes tipos de mentorias que existem, né? Fala assim: Alder, como funciona uma mentoria? Talvez você nunca ouviu falar, ou só ouviu falar e nunca participou. Como que é uma mentoria? Gente, falando um pouco de formato, eu já vi diversos tipos de formato, pode até existir outros, tá? Mas em linhas gerais, o que eu já vi, né, em termos de formatos de mentoria? Eu já vi mentorias do tipo perguntas e respostas, que eu pessoalmente é o que eu gosto mais, inclusive as mentorias que eu já fiz e que faço ainda funcionam assim, perguntas e respostas. Então o que é? O mentor abre uma câmera, abre uma sessão, um Zoom ou o que for, e as pessoas fazem perguntas, né? E tem lá os diversos jeitos de fazer isso, mas em geral a pessoa vai lá e faz as perguntas e, né, o mentor vai respondendo. Existem as mentorias que têm começo, meio e fim, que são baseadas em determinados assuntos. Então, por exemplo, o mentor abre lá a sessão e fala: gente, hoje vamos falar sobre tal assunto. E aí, de repente, ele pontua lá as considerações dele sobre tal assunto e também abre para perguntas e respostas, ou as pessoas vão perguntando conforme ele apresenta o assunto, né? E aí talvez alguém fala: mas isso não é uma aula, né? Isso não é um curso, você falou que mentoria não é curso, né? Exatamente, continuo sustentando que mentoria não é curso, porque nesse caso não é só o mentor não está só passando o conteúdo, ele apresenta isso de uma forma realmente a te guiar na construção daquilo, tá? Então, por exemplo, você pega um que eu vi recentemente, que era uma mentoria que o cara ajuda você a construir mentorias, inclusive, né? E aí ele tem lá os pilares de construção de mentorias e cada um dos encontros ele trabalha um desses pilares. Mas ele não vai lá e ficar dando aula do pilar. Não, ele apresenta, né, basicamente o conteúdo e a galera começa a conversar sobre aquilo. Ele orienta e fala assim: mas eu estou tentando fazer assim. Não, assim não funciona, assim você faz assado e tal. Então é um negócio mais profundo do que uma aula. Tá? Então, os formatos que eu falei, né? Perguntas e respostas, baseado em conteúdos, de fato. E dentro desses modelos, eu já vi os modelos que eles chamam de mentoria continuada. O que é continuada? Que ela está sempre acontecendo. Ao momento que você entrar, ela está acontecendo. E, inclusive, as que têm começo, meio e fim, às vezes elas funcionam, misturam, né? Tem começo, meio e fim, mas num formato continuado. Ou seja, ela funciona em ciclos, né? Então, digamos que tenha lá o ponto 1, 2, 3 e 4. Então, tem lá um encontro sobre o ponto 1, sobre o ponto 2, sobre o ponto 3, sobre o ponto 4, e aí depois volta no ciclo e fica rodando nesse ciclo. Pô, Helder, mas não é repetitivo? Dependendo o assunto, dependendo o que está sendo tratado, né, dentro da mentoria, tem assuntos que são sem fim, né? Então imagina, não é o caso aqui, tá? Mas imagina que eu criei uma mentoria sobre
Eu vou até pegar um livro aqui para ajudar de referência. Ó, eu gosto muito desse livro aqui de arquitetura, o Fundamentals of Software Architecture, tá? Do aqui, ó, Mark Richards e do Neil Ford. Se você está procurando um bom livro de arquitetura, esse é muito bom. Então imagina que eu criasse uma mentoria de arquitetura de software baseada no livro deles, tá? Então deixa eu pegar mais ou menos como é que eles... Vou pegar a parte 1 do livro, como é que eles estruturam. Então eles têm lá uma introdução, aí eles têm fundamentos... Não, vou pegar só a parte de fundamentos, vai. Fundamentos, ele tem lá pensamento arquitetural, modularidade, definições de características de arquitetura, identificando as características de arquitetura, medida e governança das características de arquitetura, escopo das características de arquitetura e pensamento baseado em componentes. Tá? Então imagina que eu tivesse uma mentoria de arquitetura baseada nisso. Inclusive daria uma baita mentoria, né? Gostei, enfim. Tá? Daria uma mentoria legal. Então imagina que eu tivesse uma mentoria de 8 encontros, cada uma discutindo isso. Mesmo que ela fosse continuada, que eu fizesse isso em ciclos, ou seja, depois de fazer o 8 eu voltasse para o 1, gente, dá para você falar sobre pensamento arquitetural pro resto da vida. Não é um assunto que acaba, né? Por mais que os autores aqui, né, vamos pegar aqui modularidade, o que eles falam? Eles falam de definição, medida, coesão, acoplamento, abstração, instabilidade, sequência principal, conascência, unificando o acoplamento e as métricas de conascência e modularização de componentes. Dá para falar a vida inteira sobre isso. Né? Não é um assunto que você esgota. Tá? Então, mesmo as continuadas, que são baseadas em conteúdos específicos, elas podem sim ser continuadas, porque muitas vezes o assunto ele não se esgota. E tem as continuadas que são, né, que é o mais comum, que é as de pergunta e resposta, que exatamente por ter esse modelo de pergunta e resposta, elas não têm um começo, meio e fim. Né? Então, basicamente, os modelos que eu conheço de mentoria são esses. Tá? Devem ter outros por aí, tá? Mas basicamente é em torno disso. Tá? Mesmo quando tem um conteúdo, né, às vezes... eu conversei recentemente com uma pessoa que tem uma mentoria voltada para cloud e aí como é que funciona? Eles mentoram iniciantes e aí eles têm um conteúdo e o mentor ajuda os iniciantes a desenrolar aquele conteúdo. Então basicamente tem lá X encontros, acho que são 8 encontros, e aí é 1 a 1 mesmo, a pessoa senta lá e fala, como é que eu desenrolo isso? Faz assim, ó, faz assado, faz assim, vai guiando realmente, tá? Então por isso que eu falei de novo, não é uma aula, né? É um negócio que é bem mais profundo, tá bom? Legal. Gente, agora vamos lá, né? Por que mentoria é importante? Tá? Por que você deveria estar pensando, talvez, né, pelo menos considerando isso para a sua carreira? Por que você deveria pensar nisso? Por que você deveria estar assistindo esse vídeo sobre mentoria? E eu estou aqui em alguns minutos, sei lá, depois da edição, mas deve estar aí mais ou menos em torno de 12 minutos, né, dessa parte do vídeo. Por que você está nesse vídeo até aqui? Por que você está interessado nesse assunto? Por que você realmente deveria estar pensando nesse assunto? Gente, vamos lá. A gente, nós, seres humanos, né, desenvolvedor também é ser humano, né, desenvolvedor também é gente, nós não conseguimos fazer nada sozinhos, tá? Ponto, tá? Enfim, em linhas gerais, a gente precisa de alguém para fazer as coisas, mesmo as coisas mais essenciais, mais simples, alguém te ensinou a fazer aquilo, né? Você escova os dentes hoje? Poxa, alguém te ensinou a escovar dente, né? Você anda, alguém te ensinou a andar, te ajudou a aprender a andar, você teve que aprender a andar, mas alguém te ensinou, te ajudou, não sei o quê. Então a gente, em essência, a gente precisa de ajuda. E por mais que uma hora na nossa vida a gente aprende a aprender, porque aprender também é uma habilidade que nós precisamos desenvolver, normalmente, quando você tem alguém te ajudando a aprender algo que você não sabe, você consegue
ganhar tempo e você consegue economizar dinheiro. Inclusive eu vou falar mais sobre isso aqui, tá? Então, simplesmente o fato... E, aliás, assim, o simples fato de economizar tempo fatalmente te leva também a economizar dinheiro, né? Porque dizem que tempo é dinheiro, né? Então, você economizar tempo, qualquer tempo que seja, é muito importante. Até porque o tempo é limitado, mesmo que não venha diretamente como dinheiro. O dinheiro é a coisa mais... O tempo é a coisa mais limitada que a gente tem. Então, é muito importante que a gente consiga economizar isso. E quando a gente fala de carreira, eu costumo dizer que a mentoria, ela realmente te compra tempo. E quando você pensa assim, poxa, eu poderia levar 10 anos para conseguir algo e eu participei de um processo que me ajudou a conseguir aquilo, vou chutar aqui baixo, na metade do tempo, em 5 anos, poxa, vale a pena, né? Por que isso, gente? Por causa daquele conceito que eu falei agora há pouco. Se você tem um mentor que é alguém que está no mesmo caminho que você, alguns passos à frente, e essa pessoa consegue te estender a mão e te ajudar nesse caminho, qual a diferença, né? Qual a implicação dessa pessoa estar alguns passos à sua frente? Quer dizer que tinha um buraco ali, essa pessoa já viu, talvez ela até caiu naquele buraco, talvez ela até tropeçou na pedra que tinha ali. Talvez ela viu um obstáculo, talvez ela viu que tinha um negócio lá que ela tinha que desviar. Quando essa pessoa está alguns passos à frente, ela consegue falar, opa, ali ó, tem um buraco, ó, ali tem um obstáculo, cuidado. Ó, ali tem um obstáculo ali que, assim, você vai ter que passar por ele. Mas tem um jeito que você não perde tanto tempo. Tá? Até naquelas coisas que não tem como evitar, por já ter passado por ali, o mentor consegue te ajudar nisso. E isso, galera, ao longo do tempo, isso te faz ganhar um tempo absurdo. Eu já comentei algumas vezes, e eu costumo falar em mais detalhes nos grupos menores, né? Mas minha experiência de ter sido mentorado, eu costumo dizer que me fez crescer 15 anos em 3. Literalmente, tá? Resultados que eu obtive em 3 anos... Nas minhas estimativas, e na época eu tinha número para poder especificar isso, porque eu já era um profissional com quase 20 anos de carreira, eu consegui em 3 anos coisas que eu demoraria provavelmente mais uns 15, né? Se eu tivesse seguindo sozinho, se eu tivesse seguindo do jeito que eu estava seguindo, se eu tivesse continuando a fazer as coisas na tentativa e erro. Porque no fundo é isso. Quando a gente não tem algum tipo de orientação, e é normal, todos nós aqui aprendemos alguma coisa na marra, no tapa, na cabeçada, a gente vai na tentativa e erro. Ah, acho que é assim, não era assim. Ah, acho que é assim, não era assim. Ah, acho que era assim, opa, é assim, né? Então, de 3 vezes você acertou uma e beleza. Quando você tem alguém te orientando, você consegue economizar realmente esse tempo. Né? E olha, gente, eu não sou ingênuo, né, ao ponto de achar que, poxa, né, você participar de algo do tipo, você ter esse tipo de orientação, esse tipo de, enfim, de alguém te ajudando, que você não vai errar, né, que você, poxa, só vai dar bola dentro, não vai, né? Mas eu costumo dizer que tem erros que talvez você não precisa cometer. Né? Tem erros que muitas vezes estão até básicos. São até, às vezes, nas sessões de mentoria, a gente fala algumas coisas, depois você conversa com o pessoal e a pessoa fala, nossa, cara, isso é tão óbvio, mas eu nunca tinha pensado. Né? E quando você fala, às vezes fica até bobo. Eu falo assim, nossa, é verdade. Né? Puta, que besta, né? Podia ter visto isso antes. E é exatamente isso. Exatamente isso o que ajuda a ter alguém que está alguns passos à sua frente. Tá? Então, costumo dizer que a mentoria é importante por conta disso. E aí vem, né, naturalmente, a pergunta de por que eu deveria investir tempo ou até mesmo dinheiro nisso? Exatamente por esses pontos que eu falei, né? Porque você, no fundo, principalmente para quem investe dinheiro, né, em mentoria, quem compra mentoria, quem contrata, né, algum tipo de programa de mentoria, eu costumo dizer que você está comprando tempo mesmo. Né? E aí imagina que você pagou
não vou citar valores aqui, porque tem os diversos tipos de valores, diferentes de valores em mentorias. Mas digamos que você pagou numa mentoria o equivalente a um salário seu, por exemplo. Tá? Vou botar aqui em salário. Uma mentoria cara, né? Pô, você trabalhou um mês inteiro para pagar por algum tipo de programa. E aí pagou do jeito que deu, né? Vamos imaginar aqui. Legal, você pagou então um salário para participar de uma mentoria. Agora sim, imagina que essa mentoria, como foi o meu caso, te ajuda a fazer 15 anos de resultado em 3. No meu caso, nesse período, meu salário ele quase triplicou. Então, mesmo que eu tivesse gasto um mês de salário para pagar a mentoria, caraca, olha o ganho que eu tive, né? Pelo fato de ter, né, aprendido a evitar alguns obstáculos, aprendido aqueles que não dava para evitar, saber como lidar melhor com eles, saber alguns atalhos do caminho, saber como ir mais rápido, saber como ir mais devagar, enfim. Tudo que me economizou ao longo dessa jornada, que me trouxe resultados mais rápidos, putz, se pagou com folga. Na verdade, assim, não faz nem sentido olhar o valor. Tá? Então, o grande ganho, e é interessante porque é o seguinte, todos nós somos muito ocupados. Todos nós. Tá? Principalmente desenvolvedor, né? Porque às vezes dá plantão, às vezes tem que, né, ficar até altas horas, e tem build, e quebra build, e tem war room, enfim. Todos nós somos muito ocupados, e além do trabalho, temos família, temos toda a nossa vida, na verdade. E aí você fala, poxa, mas vou entrar em uma mentoria, pô, mais um negócio para fazer, e tem lá, e tem o dia da mentoria, tem que estar lá, pô, não tenho tempo. Olha, gente, imagina, vou pegar de novo meu exemplo, 15 anos em 3. Cara, eu economizei 12 anos. 12 anos. Na verdade, por essa conta, eu ainda estaria nesse período de 15 anos hoje, na hora que eu estou gravando esse vídeo. Eu não teria chegado nos resultados que eu cheguei, fui muito mais longe, tá? Assim, eu falei dos 15 anos em 3, mas já passou mais de 3 anos, já fui muito mais longe do que eu ia naqueles 15 anos. Então é o seguinte, e se eu estivesse sozinho, provavelmente estaria ainda na jornada e não teria chegado nem perto de onde eu cheguei hoje. Tá? Então, você economiza tempo, na verdade. Você separa aquele tempo, aquela hora, sei lá, 1 hora por semana, 2 horas por semana, X horas por mês, não sei como que funciona aí os diversos grupos de mentoria. Cara, aquilo você está comprando tempo. Você está economizando muito tempo. É um tempo que você está investindo que ele volta em muito mais tempo economizado em relação àquilo que você gastou. Tá? Então, se você já teve a oportunidade, já teve a possibilidade, já pensou em participar de uma mentoria e não quis por causa de tempo ou mesmo de dinheiro, repensa isso, porque provavelmente no mercado financeiro eles chamam de convexidade, né? Que é a possibilidade de perda frente a uma possibilidade de ganho absurda. O que você está investindo de tempo em dinheiro normalmente é desse tamanho em relação àquilo que você pode ganhar de resultado na sua carreira e de tempo economizado. Tá? Então, repensa. Se você já lidou, né, já esteve diante dessa possibilidade e desistiu por causa de tempo e dinheiro, dá uma pensada que isso pode realmente mudar o conceito de tempo e dinheiro para você. Certo? E aí, né, uma pergunta também que fica presente, né, principalmente quando a gente começa a ouvir muito mais, né, falar sobre isso, que é, afinal de contas, por que uma mentoria consegue gerar resultados na carreira? Por que eu estar me reunindo com um grupo de pessoas que, teoricamente, têm um perfil profissional parecido com o meu, ou se for uma mentoria 1-a-1, né, por que estar com alguém, né, que está na mesma área, que sabe um pouco mais do que eu? Por que isso consegue gerar resultados na sua carreira? Olha, na verdade, vem um depende antes, tá? Como tudo, como qualquer curso mesmo que você for fazer, como a sua faculdade, como qualquer coisa que você estiver aprendendo, aquilo de fato só gera um resultado se você aplicar.
Tá? Então, assim, pô, fiz lá o curso, pô, não aprendi nada. Será que não aprendeu mesmo? Ou será que você não aplicou aquilo que você aprendeu? Ou nem aprendeu, né? Que se não aplicou, não aprendeu. Mas aquele conteúdo que foi passado, você aplicou? Se você aplicou e não trouxe resultado, aí beleza, a gente pode conversar sobre o assunto. Agora, se você nem aplicou, então você não pode falar que aquilo não trouxe resultado. Tá? Então, supondo que você faça uma mentoria e que as respostas que você obteve, que as orientações que foram lhe passadas e que os obstáculos que foram ditos para você evitar ou os atalhos que foram sugeridos que você tomasse, você realmente seguiu aquelas coisas, por que isso traz resultado na sua carreira? De novo, gente, porque isso está sendo ministrado, isso está sendo orientado por alguém que já passou por aquilo. Sabe quando você conversa com a avó, né, e a avó fala, menino, nesse mundo você vai ver coisa, né? Eu não vou fazer a voz, né, do meme. Você vai ver coisa, olha, né? É a famosa orientação dos mais velhos, que normalmente quando a gente é jovem, a gente não quer, né? Quando a gente é mais jovem, fala, não sabe de nada, antiquado, olha aí, ó, né? A gente é espertão. E aí quando a gente vai amadurecendo, a gente vai ver, na verdade, meu avô e minha avó, meu pai e minha mãe, meu tio, minha tia, enfim, a pessoa X, sabia das coisas. Eu é que era imaturo e não sabia ouvir. Porque, gente, alguém que já passou por uma situação realmente consegue ter uma visão daquela situação que você ainda não tem. Seja porque você chegou agora, seja porque você às vezes está no meio da situação e não consegue ter a visão de fora, ou seja porque é algo que você ainda nem enfrentou, você ainda nem viu, não chegou ainda, não faz parte do seu campo de experiência. Então, realmente, você não consegue ter a visão de quem já passou por aquilo. Às vezes já errou, já tomou na cabeça, já teve prejuízo, já, sei lá, perdeu o emprego, foi mandado embora, quebrou a build, o sistema saiu do ar, ou como eu fiz um truncate table, né, numa tabela de 1 milhão de registros. Sim, já fiz isso. Fiz um truncate table numa tabela de 1 milhão de registros. Né? E aí, o que eu oriento, né, numa situação dessa, né, se eu fosse fazer uma mentoria sobre o assunto? Gente, entrou no projeto, viu que tem acesso ao banco de produção, primeira coisa, e-mail para os responsáveis, falou assim, não quero acesso ao banco de produção. Ah, mas no War Room, não, você não vai operar o banco de produção no War Room. Tá? O que faz então? Tem outras opções, tá? Hoje não é mentoria sobre isso. Tá? Então é o seguinte, por quê? Porque eu já passei pelo negócio, eu vi o rolo que deu, eu tive que falar com Deus e o mundo, ajoelhar no milho, pedir perdão, toda aquela história não compensa. Então é o seguinte, olha, para evitar tudo isso, cara, tira o acesso do banco de produção, pronto. Tá? Vai fazer de outro jeito que tem que fazer. Tá? Então é o seguinte, por isso que traz resultados. Porque você não precisa botar o dedo na tomada para saber que a tomada dá choque. Né? Você não precisa pular de um prédio de 35 andares para saber que você vai se estabacar no chão. Não precisa. Tá? Não precisa. Então é o seguinte, você contar com a experiência de alguém mais experiente para te orientar, é quase óbvio que isso, desde que você aplique, vai te trazer resultado, vai te trazer muitos benefícios na sua carreira. Tá? Então, o grande segredo, que é até óbvio, eu falando assim, caramba, parece notícia do jornal hoje, né? Que negócio meio besta, meio óbvio, né? Poxa, eu sabia disso, não precisava ligar a TV para ouvir isso. Mas é isso, porque muita gente tem essa dúvida, fala assim, nossa, mas por que será que funciona? Por que será que as pessoas que, né, conheço um monte de gente fazendo mentoria, tá todo mundo, né, crescendo na carreira, tá tendo resultado? Por que será? Por que será? É por isso, né? E ouvindo realmente parece óbvio, mas às vezes o óbvio tem que ser dito. E nesse caso é bem isso mesmo. E outra pergunta que surge muitas vezes sobre isso é o seguinte, qual que é o melhor momento? Qual que é a hora de buscar uma mentoria? Gente, eu te diria que a hora de buscar uma mentoria, deixa eu tomar uma água antes, a melhor hora é a hora que for oportuna para você entrar. Como assim a hora oportuna? Olha só, a única distinção que eu faria em relação a entrar ou não numa mentoria é se o seu descolamento, entre aspas, né, em relação ao mentor for muito grande. Então imagina assim,
que você entrou agora na faculdade de ciência da computação, você não sabe nem o que é uma IDE ainda, e aí você vai fazer uma mentoria de Java com o James Gosling, né, que é o criador do Java. Eu acho que tem muita disparidade. Assim, o cara escreveu o sistema operacional de robô que foi para Marte. Tá? Literalmente. Tá? Depois vocês procuram lá a história do cara. Então, assim, é muita disparidade. Tá? Eu vejo que o mentor tem que estar um pouco mais próximo. Não quer dizer que ele não possa ser alguém muito mais avançado que você, mas se for muito longe, aí, sabe, descola demais. Né? Você fala, poxa, mas o cara do bom dia em diante eu não entendo o que ele fala. Se você não entende nem o que o mentor fala, aí realmente acho que não é. Não é que não é o momento para você. Talvez não seja o mentor certo para você. Talvez você precise de um mentor mais próximo do seu momento. Lembra que eu falei? O mentor é alguém que está no mesmo caminho que você, mas a uma distância suficiente que ele possa estender a mão. Tá? Ele pode estender a mão por quê? Porque ele não está 1 quilômetro de distância. Né? O braço dele tem 1,5 m. Não sei o tamanho do meu braço, 1,80 m, mas sei lá. Enfim, tamanho do braço, a envergadura. Né? Então é o seguinte, tem que ter essa disparidade. Fora isso, gente, desde o dia 1 de carreira até o... Né, tem, sei lá, 30 anos de carreira. Cara, se tem alguém que está no mesmo caminho que você, um pouco mais à frente, e que essa pessoa tem, né, essa disposição de mentorar, né, de guiar, de ajudar, de orientar, então eu não vejo eu não vejo o momento certo. Tá? É assim, putz, senti a necessidade, tem alguém, essa pessoa faz. Meu, vai que vale realmente a pena, tá bom? Só, né, se você for muito iniciante, não vai fazer com o James Gosling, que pode descolar muito, beleza? E é interessante, né, que eu tava pensando assim, né, o que eu compararia, né, em outras coisas fora a carreira, o que é fazer uma mentoria, né? E aí me veio o exemplo de você, por exemplo, ir na Smart Fit, né? Sei lá, talvez seja a academia mais popular aí do Brasil no momento, mais conhecida, né? Não mais popular, mas mais conhecida. Que você vai lá, você paga, e aí você entra, você faz seu exercício. Se você tiver uma dúvida no equipamento, você aperta lá o botãozinho, tem lá um professor, ele vem, te orienta, mas ele não fica ali com você, ele não está, né, te passando o treino o tempo todo, ajustando, né, todos os seus movimentos, então você treina lá por conta. Isso é você, sei lá, fazer um curso, isso é você, mesmo que comprar um curso, assistir as aulas, fazer meio sozinho. Mentoria seria mais ou menos o personal trainer, que é a pessoa que está lá, no horário que ela marcou com você, e que se você não chega, ela liga e fala, já estou na academia, cadê você? Não, hoje eu não vou. Vai vir sim, eu tô aqui, tô te esperando, vem aí, tô te esperando. Aí você chega, a pessoa fala 3 de 10, se você estiver sozinho, você faz a primeira 10, a segunda você já dá um 9, a terceira você já mete um 6, que você tá cansado. Se você tiver com o personal, 3 de 10 é 3 de 10. E se brincar, ele mete uns 11, 12 lá pra dar aquela forçadinha a mais. É você ter alguém realmente junto. Você ter alguém ali junto. Junto mesmo, tá bom? Então, assim, se você já pensou assim, mas qual que é a diferença? É isso, cara. É mais ou menos a diferença entre Smart Fit e Personal Trainer, tá? Você ter alguém realmente com você. Por isso, gente, que de novo eu reforço que eu não vejo como que um livro pode te mentorar. Tá? O livro... Imagina que você compra um livro de exercícios físicos. O livro foi escrito pelo Arnold Schwarzenegger. Aí você vai falar o quê? O Arnold Schwarzenegger está me mentorando. Não tá, velho. Tá, não tem como, entendeu? Se o Arnold fosse com você na academia e te ajudasse a fazer ali o supino, beleza, o Arnold está te mentorando no supino, tá? Fora isso, livro não mentora, tá bom, gente? Eu realmente sustento muito isso. Agora vamos lá, beleza, Elder, entendi, me interessei, acho que vou, né? Como é que eu faço para começar? Por onde que eu começo, gente? Primeira coisa, gente, tem algo na frase que eu costumo usar, né, do que é a mentoria, que eu falo assim, que é alguém que está no mesmo caminho que você. O que é o mesmo caminho, gente? Pensa no seguinte, você tem aí sua carreira.
Eu imagino que você tenha algum tipo de objetivo na sua carreira. Se você não tem, eu acho que você deveria buscar algum objetivo na sua carreira. Seja de atingir um determinado cargo, seja de atingir uma determinada posição, seja atingir um determinado salário, ou pode ser também, não, eu quero trabalhar na empresa tal, ou eu quero fazer um projeto relacionado a tal coisa. Porque, gente, se a gente não tem objetivo nenhum, aí tudo bem, tem gente que não gosta, é ok, né? Mas na minha vivência, das pessoas que eu converso, quando você tem algo a buscar, algo a atingir, você consegue desenrolar melhor as coisas, sabe? Você consegue... por isso que eu costumo falar assim, você quer aprender, né, uma tecnologia, escolhe um problema para resolver com aquela tecnologia, porque aí você tem o que buscar, você tem o que estudar. E na nossa carreira funciona muito isso. Mas se eu quero chegar a analista sênior do Bank of America, por exemplo, eu quero ser... eu quero ser Distinguished Engineer do Bank of America. Caraca, mano, o que eu preciso fazer? E aí você começa hoje a buscar as coisas. Nossa, eu preciso aprender tal coisa, preciso aprender tal coisa. Aí você conhece o engenheiro de lá. Pô, o que vocês usam? Aí vocês usam tal coisa? Caraca, eu sei fazer isso. Aí, sabe, você começa a realmente orientar suas ações em direção àquilo. Então, quando a gente fala de mentoria, por isso que eu falo que é interessante você ter alguém no mesmo caminho que você. Porque imagina, nesse exemplo do Bank of America, imagina que você conheceu um Distinguished Engineer do Bank of America, que o cara dá mentoria de carreira. Caraca, meu, faz a mentoria com esse cara. Esse cara chegou onde você quer chegar. Ele conhece esse caminho como ninguém, né? Agora, não tem o cara específico, tá? Mas tem alguém que é, engenheiro top, de algum lugar top, já é alguém mais próximo do que você quer fazer. Ah, não, eu gosto de front-end. Beleza, gente. Vocês sabem que meu assunto é back-end, mas digamos que tem alguém de front me assistindo. Não, eu sou um front. Cara, tem aquela pessoa lá que é top de front. Meu, essa pessoa dá mentoria, dá... que tecnologia que ela mexe? Cara, ela mexe com Angular, eu gosto de Angular. Então tenta fazer uma mentoria com ela. Uma pessoa que está no mesmo caminho que você e já chegou onde você quer chegar. Ou está no caminho que você... de chegar onde você quer chegar, mas um pouco à sua frente, cara, essa pessoa é um grande candidato a ser seu mentor, né? Então, eu começaria por aí. Tá? Então é o seguinte, procura pessoas, procura grupos que estejam trilhando caminhos semelhantes ao que você quer trilhar e tenta encontrar ali alguém que de repente possa te mentorar. E aí é o seguinte, gente, tem gente que tem programas de mentoria formais, como por exemplo eu tenho, como conheço pessoas que têm. Tem gente que às vezes faz algo mais voluntário, fala, gente, eu estou disposto aqui a abrir uma hora da minha semana para ajudar alguém. Tem gente que faz isso. Tem gente que se organiza em grupos, fala assim, estamos juntando aqui alguns mentores e vamos, né, ajudar pessoas. Procura alguma coisa, né, que faça sentido para você dentro da área que você está interessado. Agora, uma coisa que eu realmente gostaria de que você fizesse, que você não fizesse e que eu fiz, e que para mim saiu muito caro, tá? É o seguinte, é você não esperar a sua carreira travar para aí você ir buscar ajuda, para aí você ir buscar orientação, para aí você ir fazer perguntas para alguém. Como assim, gente? Alguns conhecem já a minha história, uma hora eu conto com mais detalhes aqui no canal, mas basicamente eu fiquei num período mais ou menos entre 11 a 13 anos, onde nada aconteceu na minha carreira. O que é nada aconteceu na minha carreira? Olha, eu estava no emprego bom, ganhava bem, né? Não podia reclamar, mas assim, eu não crescia e eu não tinha perspectiva de crescer. E pior, eu comecei a olhar e falei assim, caraca, meu, se eu continuar assim, daqui a pouco, a galera que tá vindo me engole no mercado. Né? Então é o seguinte, imagina 13 anos nisso, porque a gente não pensa às vezes, você pisca o olho, a vida acontece. Você pisca o olho, o tempo passa. Né? Você acha que,
na próxima eu vou, não, daqui a pouco eu tento, não, na próxima turma eu entro, não, quando abrir de novo eu vou. Meu, eu fiz isso. Então é o seguinte, não faça isso. Não faça isso, porque primeiro que fica sempre aquela coisa, nossa, se eu tivesse entrado antes, nossa, se eu tivesse feito isso antes, se eu tivesse dado esse passo antes, onde eu estaria agora? E gente, eu tô super tranquilo comigo em relação a isso, tá? Eu sei que eu poderia estar muito mais à frente, mas eu sei que eu tô muito bem onde eu tô e eu sei que eu vou muito mais longe. Então, eu tô resolvido em relação a isso. Mas uma das minhas missões de vida é tentar ajudar você a não perder tanto tempo, a não perder o tempo que eu perdi, tá? Porque você não precisa. Sabe aquilo que eu falei no começo? Tem erros que você não precisa cometer? Tô dando uma dica de graça aqui para vocês. Olha, esse erro de demorar demais para pedir ajuda é um erro que você não precisa cometer, tá? Então não espera a sua carreira travar, você não saber o que fazer, você não saber, puxa, como é que você faz para crescer, para você não fazer ideia de que tecnologia que vale a pena você estudar, porque você realmente está tão travado que você não sabe nem o que está acontecendo no mercado. Não espere isso acontecer, pede ajuda antes, vai atrás de ajuda antes, tá bom? Onde eu mais vejo as pessoas errarem é nisso. É procrastinar mesmo. Né? Procrastinar. Não, depois eu vejo, depois eu tenho. Não, agora eu tenho o projeto. Nossa, gente. O que eu mais vejo, gente, abrindo mão de oportunidades que surgem, né? Não só nesse sentido, mas no sentido de crescimento de carreira em geral. Tá? Quando surge oportunidades para a pessoa crescer na carreira, o que eu mais vejo a pessoa falando assim, é que agora eu tô num projeto e aí não vai dar. Cara, o projeto acaba. Ah, mas um projeto de 2, 3 anos. Puta, 2, 3 anos não é nada, cara. Você vai trabalhar 30 anos. Tá? Piscou o olho, eu tô em 2023, eu tô há 24 anos. Entendeu? Ó, pisca o olho, passa. Então assim, o projeto, não sei o quê, porque tá difícil, porque a crise, porque a economia. Galera, já falei aqui sobre ciclos, né? O mundo funciona em ciclos, a vida funciona em ciclos e a carreira também funciona em ciclos. Então, os ciclos bons e ruins, eles vão e vêm. Tá? Então, se surgir uma oportunidade de você dar um passo que vai te ajudar a crescer na sua carreira, pega isso. Tá? Não fica empurrando com a barriga, não, que você só vai ganhar, tá? Em relação a isso. Então, aqui eu apresentei um pouco para vocês daquilo que são as minhas considerações, as minhas posições e principalmente aquilo que eu entendo e a importância que eu entendo em relação a mentorias, tá? Então, realmente dá atenção a isso e um chamado também, né? Se você é alguém experiente, se você é alguém que já apanhou na carreira, deu cabeçada, errou e saiu do outro lado, conseguiu o resultado, considere, tá? De alguma forma, também ajudar aqueles que estão vindo atrás aí na mesma jornada que você. Porque a gente repassando isso dentro do mercado, o mercado inteiro ganha e você cresce ainda mais, tá? E pergunta como é que eu sei disso, tá bom? Gente, olha só, se você já participa de alguma mentoria, coloca aqui nos comentários para eu saber. E se você tem alguma dúvida sobre mentoria, faz sua pergunta aqui que eu vou te responder com a maior alegria. Tá bom? Então é isso. Até a próxima e tchau!